Boa tarde, pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal da Python. Estamos agora para mais um vídeo, trazendo aqui um conteúdo sobre a biblioteca ManageSQL. Eu trago aqui uma atualização muito top para vocês poderem ver lá naquele método de filtragem. Vocês conseguiram ver na aula passada que nós fizemos sobre essa biblioteca, que nós temos lá um método de filtragem muito top, que permite ali filtrar para itens iguais, que possuem um certo valor, diferentes, maiores, aliás, não tinha diferente, tinha maior ou igual, essencialmente. Então, para este vídeo aqui, eu trago uma atualização top, que inclui outros métodos muito top. Então, se vocês gostarem dos conteúdos, deixem o like, comentem e vamos ver. Conforme nós fizemos no vídeo anterior, se nós vamos a ver aqui o ManageSQL no PyPI, que é onde temos aqui essa nossa biblioteca por mim feita, ManageSQL, está agora na versão 0.7.1. E a propósito, pessoal, quem não é inscrito no canal da FPython, por favor, deixe a sua inscrição, deixe aí o seu like, deixe o comentário do que está a achar aqui dos vídeos do canal, para que nós possamos melhorar e trazer conteúdos que agradem a si. Porque este é o canal cujo propósito é ensinar a programar em Python de zero ao full stack possível, né? Porque vamos estar aqui a programar programação web em Python, programação para criação de aplicativos, mobile e acessivamente. Aqui vai aprender a criar interfaces gráficas muito atrativas, de User Interactive, que é o UI, né? Telas com interface muito boa. Vou ensinar a manipular ou gerenciar bancos de dados de uma forma eficiente, simples. Vou ensinar como fazer o seu back-end de forma clara, ou seja, utilizando ali a programação orientada a objetos, usando ali as funções como deve ser e outros paradigmas interessantes aqui no Python. Então, se curtir os conteúdos, já sabe, deixar um like, fortalecer aqui o canal e partilhar com os outros para ver os conteúdos. Agora, vamos ver aqui. Como ia dizendo, ao menos esse que é a biblioteca que eu apresentei no último vídeo, foi criada aqui por mim, né, lá usando o WebTechMoz, não é? E tenho feito questão de atualizar constantemente. Se forem ver aqui, tem muitas versões, outras até acabei apagando ao longo do tempo, não é? Mas essas são as versões significativas que foram criadas. Se vocês forem ver, é de junho, mas até setembro já teve tantas atualizações. Isso é mais para vocês poderem perceber que é uma biblioteca que está constantemente em atualização, tem muitas novidades que vão sendo implementadas ao longo do tempo. E neste momento, cobre bancos de dados como SQL, MySQL e PostgreSQL. Poderemos cobrir outros bancos de dados ao longo do tempo. É uma atualização, mas pelo menos com esses, facilmente vocês já podem facilmente trabalhar, manipular os vossos bancos sem escrever nenhum código, nenhuma linha SQL. Mas também, se vocês precisarem escrever linhas SQL usando essa biblioteca, é possível. Eu mostrei isso na aula passada, como isso é possível. Então, há métodos que foram acrescentados aqui, mais de filtragem. Além deste, tem o outro também, que é o NotePol, né? Eu esqueci. Por acaso, até estou a ver que acrescentei aqui, mas por falha não coloquei aqui o nome. É que acrescente ou vai retornar colunas ou linhas com valores diferentes daquele que foi especificado. E aqui o note contém que não contenha aquele valor especificado. Por exemplo, se eu quero dizer, eu quero filtrar linhas da tabela que não tenham o caráter A, por exemplo, que não tenham a palavra dev, que não tenham a palavra Python, por exemplo. Vocês podem muito bem fazer isso. Ele vai retornar a diferença disso. Não é? Então, é isso que a coisa é feita. Mas pronto, vamos ver aqui no VS Code como é possível. Criamos aqui o nosso ficheiro. Antes disso, vamos para o terminal, não é? E vamos instalar aqui as nossas bibliotecas. Primeiro, vamos instalar ou atualizar a nossa biblioteca ManageSQL. Mas aqui vamos colocar aqui o comando --upgrade para poder atualizar a biblioteca que se já estiver instalada, não é? Ele vai fazer a atualização. Eu já tenho. Para visualização de dados, eu vou instalar aqui uma biblioteca também, que é o Tabulate. Eu vou instalar aqui o Tabulate também para poder visualizar dados em tabela. É uma biblioteca que eu descobri agora que é extremamente boa.
Então, perfeito. Aqui vamos importar from -SQL, que já não é novidade, import SQL. Por exemplo, vamos fazer com SQL também. Aqui é só indicar o DB, SQLite. E para SQLite vamos indicar aqui o database, o nome nesse caso, usuários e path vai ser a pasta onde vai estar alocado, onde vai ficar esse banco de dados. Eu vou colocar aqui usuários. Como disse, essa parte aqui do path nós podemos especificar uma pasta onde nós queremos guardar. O que ele vai fazer? Vai acessar aquela pasta, vai criar a pasta, se não vai acessar aquele caminho, para bem dizer, e vai criar lá aquela pasta se a pasta não existir. Ele vai colocar lá aquele ficheiro ali. Então, é assim que é. Então, é uma biblioteca muito boa que, para mim, até muito melhor que o SQLite, que muitos têm optado e muitos têm usado. Este é 3, 4, 5 vezes melhor que o SQLite, né? Podem usar e qualquer dúvida, contactar, deixar nos comentários e eu vou auxiliar em como é que vocês podem estar usando. Esta biblioteca tem tantos métodos, podem fazer o CRUD, e gestão de tabelas, colunas e um monte de coisas também. Então, para criar a tabela, vamos colocar aqui create table, aqui com table name, vamos indicar aqui, por exemplo, usuários. Para colunas, só colocamos aqui uma lista db.column e vamos indicar aqui, por exemplo, o nome da coluna, name, vai ser, por exemplo, o nome do usuário e o tipo, vamos colocar aqui column type, vai ser db.columntypes, nesse caso aqui vai ser o text para SQL. Para MySQL Postgre tem muito mais tipos que isso. Viram na aula passada? Se tiverem dúvida, eu vou deixar aqui no card, né, uma aula top que nós fizemos na aula passada sobre mais coisas que vocês podem fazer com essa biblioteca. Vamos criar aqui outras tabelas, aliás, outras colunas, né? Este aqui vai ser username, este aqui vai ser email, este aqui vai ser, vou colocar aqui idade, né? Isto aqui, idade, vai ser, se for a colocar aqui, vai ser real, que é um número. Então, essa questão de tipos dos dados, dos bancos de dados, vocês podem pesquisar na internet com mais devagar e vocês vão verificar, vão descobrir como é que a coisa é. Mas pelo menos eu fiz questão de trazer todos os tipos de cada banco de dados. Por exemplo, se for uma SQL, aqui não vai aparecer só esses tipos, vai aparecer muito mais tipos. Se for Postgre, também vai aparecer muito mais tipos do que esses que estão aqui. Então, os tipos estão personalizados por cada tipo de banco de dados que nós tentarmos usar. Então, é uma coisa top. Agora, para inserir dados, eu vou colocar aqui um for, né? Como eu quero inserir múltiplas colunas, né? Eu vou colocar aqui 20. Para inserir dados, db.insert data. Então, vamos indicar aqui table name, que vai ser usuários. E aqui, insert query, vai ser aqui uma lista com as colunas e valores que nós queremos inserir. Então, vai ser db.column data, assim. Então, aqui temos que indicar a coluna. Primeiro vai ser nome. E aqui o value vai ser, eu vou colocar aqui, por exemplo, dev Python. Vamos copiar para aquelas colunas. E como tenho dito, a coluna ID, nós não precisamos colocar aqui, não é? Idade, não precisamos colocar ID porque ela é criada automaticamente. Idade, vamos começar aqui, por exemplo, com 18. A coluna email vai ter dev.python@gmail.com, por exemplo. E username vai ter dev.python. Perfeito. Aqui, para ficar uma coisa interessante, aqui no fim, vamos converter isso aqui para f-string, né? Só colocar aqui um f aqui no início, aqui no valor. E depois, para Python, eu vou colocar aqui uma numeração, né? I mais I, assim. E este aqui, username, também vai ser I mais I. Def Python também vai ser o I mais 1, né? I mais 1. Para ele poder fazer a contagem que vai enumerar cada tipo em conformidade com o I que está aqui. Então, se nós colocarmos aqui embaixo para ver dados, vamos ter aqui, vou colocar aqui usuários, vai ser igual a db.selectData. Aqui só precisamos indicar table name, usuários. Então, para fazer aqui uma impressão no tipo tabela, temos que criar aqui um header, né? Para nossa tabela, vai ser aqui uma lista. Vamos precisar do ID, vamos precisar do nome,
vamos precisar da coluna username, que são as colunas que estão lá. Vamos precisar de, vamos precisar do e-mail, vamos precisar da... Essa questão daqui do header, nós podemos obter o mesmo resultado se nós fizermos db.tables, embora isto aqui vai retornar uma lista. Então, o que nós faríamos aqui seria pegar, obviamente, vai ser uma tabela que está lá, uma lista de tabelas, não é? Isto aqui retorna uma lista de tabelas. Se for pegar a última, podemos colocar aqui ponto columns, não é? Então, e essa parte aqui de colunas, então vai retornar também uma lista de colunas. Se for a pegar, por exemplo, aqui o menos e ponto, então aqui podemos ter ponto nome, tá vendo? Então, nessa lista, nós podemos percorrer, por exemplo, isto aqui. Eu vou pegar isto aqui para ser mais fácil, para vocês poderem perceber a coisa. Isto aqui, podemos pegar aqui, column, for column, in, colocar isto. Então, isto aqui vai trazer o coluna, então aqui vai ser ponto name. Então, isto aqui, se for a fazer, por exemplo, aqui, print, header, nós vamos ver a coisa. Se formos a colocar isto aqui a rodar, o que ele faz? Ele vai extrair exatamente aquilo que nós temos que fazer ali manualmente. Ele conseguiu trazer aqui o nome das colunas de uma forma fácil e simples. Então, para ele não ter que duplicar os valores que estão lá, eu vou colocar isto aqui. Então, eu vou comentar, como dizia, isto aqui, né, para não ter que duplicar. Então, como eu já tenho o header aqui, então, esta aqui é uma outra forma bem interessante de obter o nome das colunas. Aliás, o nome das tabelas, ou melhor, as colunas dentro da tabela. Como eu sei que lá só tem uma única tabela, então o índice menos 1, ele vai retornar a última tabela. Como a última tabela, na verdade, é a única tabela que está lá. Se eu for acessar columns, ele vai me trazer muitas propriedades do columns. Então, nessas propriedades eu tenho o name, não é? Aqui pode ter mais propriedades. Aqui tem o name, tem o column parameters, tem o toDict, né? E tem o type. Então, o name é o que nós queremos obter para poder colocar ali. Então, para poder fazer o print dos dados, eu vou colocar print tablet. Aliás, eu esqueci de importar aqui. Então, vou fazer aqui. From tablet, import tablet. Perfeito. E aqui embaixo, vamos pegar assim, tablet. Vamos colocar aqui os usuários que nós temos ali. São os nossos dados. Precisamos do header que nós colocamos ali. Vamos fazer aqui um table FMT para grid. Simplesmente assim. Mas se vocês forem ver, o banco de dados foi criado e colocado aqui nessa pasta usuários. Que é o que nós especificamos, que nós queremos que ele crie uma pasta usuários e coloque lá o banco de dados. Agora, se nós formos a rodar normalmente, nós vamos ter aqui os 20 usuários que nós criamos. Está aqui a coluna ID, está aqui a coluna nome, username, e-mail e idade. Então, que tal? Adoraram? Bom, mas isto tudo é o que nós vimos até a aula passada. Para esta aula aqui, eu até o que precisava, que eu esqueci, aqui tem que ser um I mais 18 mais I, para a idade ter se incrementando, mas pronto, tanto faz, podemos deixar assim. Agora, para filtros, o que nós queremos filtrar aqui? Nós tem o not igual, tem o contém. Not igual, por exemplo, vamos filtrar um not igual 1 para ver o que ele vai trazer. Por exemplo, aqui temos que acrescentar aqui condition. Para condition tem que ser o db.filterBy. Vamos filtrar, por exemplo, usando a coluna id. Ponto. Se for a colocar o not igual, value igual a 1. Se não tiver 1, ou seja, todos exceto 1, ou seja, diferente de 1, ele vai trazer todos os dados menos a linha com índice 1 aqui, não é? Então, é assim que é. Se for a dizer, por exemplo, vou alterar aqui, vou filtrar ID, mas para dados que não contêm o que é que vai ser? Quer dizer que todas as linhas que têm um 1, seja índice 1, seja o 10, o 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, que tem 1, ele não vai mostrar. Vamos supor, por exemplo, se for aqui no idade, né? Vamos ver aqui. Se fosse aqui idade, por exemplo, o que é que ele vai fazer? Vamos ver se ele vai trazer alguma coisa. Ele não traz nada, porque ele procura um que não tenha um 1. E como todos os índices ou todos os usuários têm idade 18, 18
tem então ele não traz nada. Bem, essa era o que eu tinha por trazer. É a mesma coisa se nós dissesse que olha, isto aqui, queremos um que seja igual ou not igual a 18. Not igual a 18, aqui na idade. Seria quase exatamente a mesma coisa. Ele não traz nada, porque nenhum é igual a 18. Então, é assim que é. Isto acaba trazendo uma ideia muito legal. Por quê? Isso estava em falta, principalmente porque imaginemos que eu quero filtrar dados que não devem fazer. Ou seja, tenho a maior parte de dados relacionais ou correlacionados. Eu quero tirar uma parte que eu não preciso. Então, com a versão 0.7 não tinha como fazer isso já. Com essa versão eu já tinha essa capacidade de fazer esse filtro de excluir, porque é um filtro de exclusão e não filtro de inclusão como era feito antes. Mas, bom, pronto. O que é que vocês acharam desta aula? Se gostaram, deixem like, comentem, subscrevam-se. Foi um esforço tremendo de fazer este vídeo. É um esforço tremendo de manter atualizado aquela biblioteca ali que muitos de vocês usam. Eu tenho muita certeza que muitos usam. Então, se curtiram, gostaram da ideia, deixe o like, comente, subscreva-se, entre no GitHub do canal, faça parte do Discord, WebTech Moz, para acessar o Discord aqui do canal para pensar nas vossas dúvidas e assistir também. Praticamente o WebTech Moz é um canal que nós criamos para o canal primário que nós temos, mas eu vou estender para aqui, principalmente porque seja o GitHub, como as bibliotecas são criadas no PyPI, todas têm o WebTech como usuário, e esse é, na verdade, o nome da empresa que eu criei. Eu vou falar um pouco mais sobre essa empresa que eu criei, que eu estou a gerir para propósitos de programação, para a questão dos cursos que eu vou querer dar e tudo mais. Então, se vocês adoraram, deixem like, comentem, subscrevam-se, como sempre sabem. Estamos juntos e até logo e tchau. Não se esqueçam de aceder aqui os outros vídeos que eu deixei